Continuar aqui, retomar do ponto que eu parei, que é uma breve explicação de aplicações, coisas que a gente vai ver um pouquinho depois no futuro. E aí eu vou começar um novo capítulo do Fritz John, que é o seguinte, a gente, aula passada, só para retomar. Eu faço só sobre o exemplo de ondas acústicas. E na forma de um sistema, deixa eu até escrever diferente, agora, deixa eu só, simplificando hoje para 1D, né? Aula passada eu falei 2D, então seria assim. Onde U é velocidade, P é pressão, Rho é densidade e 1 sobre kappa é compressibilidade. E o modelo 1D é assim. Só que aqui está em X, nas notas eu botei em X. Deixa eu então mudar um pouquinho aqui. E dá para meio que escrever aqui assim, em Z. Aqui um pulso inicial de pressão, P0. Não, na verdade, esse aqui então, vou botar a cor, né? É um tipo de rocha. Então, em cada... Esse é um possível modelo, né? Então, em cada região dessa daqui, o Rho e o kappa são constantes por partes e um problema complicado, que em algum momento eu vou explicar um pouquinho mais para vocês, é o problema de reflexão e transmissão. Então, toda vez que essa onda passa por uma descontinuidade, tipo isso aqui, uma interface do material, que ele muda de propriedade, vai haver uma reflexão ou uma transmissão. Não, uma transmissão. Parte da energia passa, parte da energia volta. A gente vai ver com o método das características, mas lá no final do curso, em geral, dá tempo para pelo menos eu explicar de alguma forma. Muitas vezes um pouco superficial, mas dá para vocês uma ideia no final do curso e vocês vão se sentir confortáveis, mesmo com a explicação assim, superficial, e com certeza tem condições de, né, com o que eu vou dar, preencher os detalhes. Senão eu dou com um pouquinho mais de detalhes, a gente vai ver. E, inclusive, se tiver seminário, pode ser até tópico de seminário, a gente vai ter, eu vou propor para vocês coisas para falar no final. Como a gente tem 2 ou 3 alunos, vai ser a última avaliação, com certeza vai ser seminário, que eu acho um ótimo treino em todos os sentidos, né? Como eu já falei. Ver o que vocês entenderam do material para tirar do artigo, ser capaz de contar uma história com começo, meio e fim, usar o quadro negro e tudo mais. Um ótimo exercício para quem quer e vai ser doutor, pesquisador, né? Então, é treino com bola importante, tá? Então, olha só esse probleminha aqui. 1D, quando a gente tem EDPs com coeficientes variáveis, a teoria fica muito mais complicada. E existem alguns limites em que as coisas ficam mais fáceis. Uma é quando o meio varia de forma lenta, devagar, com respeito à onda. E vamos pensar em princípio suave. Tá? Então, quando varia suave, é um pouco que a gente faz para ótica geométrica. Tá? Só que aqui é em 1D. Então, os raios não curvam. Mas, tá? E tem um outro regime que é muito complicado também. A gente vai ver um exemplo, que é quando
quando a variação do meio, ou, por exemplo, a variação da velocidade de propagação, tá, associada às características, varia rapidamente com respeito à largura efetiva da onda. Seja uma onda periódica, seria comprimento de onda. Se for um pulso, é a largura efetiva do pulso. E a gente vai exercitar também a análise dimensional. E toda vez que eu falo largura efetiva de um pulso, não é uma coisa muito precisa, mas é uma coisa que está em ordem de grandeza. Então, se você tiver um pulso, que muitas vezes a gente usa num problema linear, que é uma gaussiana, tá? Eu vou repetir isso várias vezes, a gaussiana é muito útil para estudar um pulso, facilita muitas coisas. Primeiro, que é um pulso de fato representativo de coisas que você vê, e porque em Fourier ela é uma gaussiana também, então é muito fácil de estudar como é que frequências, enfim, funcionam na dinâmica e tudo mais. Então, quando a gente tiver uma gaussiana, a gente pode pensar que a largura efetiva dela é 2 vezes o desvio padrão, ou é o suporte compacto, não, o suporte efetivamente compacto dela, que não tem suporte compacto, a gaussiana, mas você diz, inclusive numericamente, você fala, depois que a altura da onda é menor que 0,01, eu ignoro. Então você mede essa largura. E aquela história, aí se você mede por uma coisa, dá que o comprimento característico desse pulso é 1. Se você mede com uma outra questão, tipo suporte compacto efetivo, dá 1,4. Não importa, o que importa, o principal é que é ordem 1. Você vai ter coisas que são ordem epsilon, que é 10 a menos 2, 10 a menos 3, e é assim que a gente faz a ordenação de escalas. A gente vai ver isso adiante, tá? Então aqui, eu tenho um pouco mania de, vou lembrando de coisas, vou falando, depois eu tenho que fechar o parêntese e saber onde é que eu abri. Sim, então quando a gente tem coeficientes variáveis, a equação fica mais complicada, entender a solução, e se usam técnicas diferentes, dependendo do regime. E 2 regimes extremos e é isso que eu queria falar, é quando o meio varia lentamente ou quando o meio varia rapidamente. E é claro que tem coisas no meio e aí a coisa, né, não é um regime bem definido. Tá? A gente vai falar sobre várias dessas coisas adiante. Então, essa equação, e aí que eu parei na aula passada, a gente tem que a velocidade, deixa eu botar agora em Z, é isso aqui, a relação da compressibilidade com a densidade. Como é que eu sei que a velocidade é isso? A gente vai aprender nas próximas aulas, não é hoje, talvez semana que vem, mas a velocidade de propagação da onda está associada às características do sistema, que está associado também aos autovalores desse problema daqui, se eu escrever na forma matricial. Note, eu não vou fazer isso hoje, mas note, mas eu queria deixar o comentário, que isso aqui pode ser escrito da forma não é total, desculpa. Tá claro? Não vou nem preencher, né? Aqui tem um vetor, né? 2 por 2, uma matriz 2 por 2, vetor 2 por 1, tá? Então, dá só passar esses coeficientes para lá. E que também muitas vezes pode ser escrito, quando a gente vai ver sistemas hiperbólicos, pode ser escrito assim também, que é a forma conservativa. Né? Acho que todos vocês dois já ouviram falar sobre essas coisas, né? Tá? A gente vai revisitar isso. Então, agora, esse sistema daqui, eliminando a variável U, por exemplo, pode ser escrito da seguinte forma. Deixa eu agora adaptar aqui que eu estou fazendo em uma dimensão, né? Não, então é Z, perdão. Tá? Pode ser escrito assim. Tá bom? Ou, se a gente tiver em 2 dimensões, perdão, aqui talvez valesse a pena fazer em 2 dimensões. Deixa eu voltar a 2 dimensões, foi um pouco falha minha. Só para lembrar o nosso problema da onda que a gente viu antes, perdão. Tá? Onde aqui o gradiente é Z, tá? Que é aquele problema. Então,
Isso aqui é uma equação tipo da onda, de certa maneira com uma velocidade variável, e para essa equação a gente pode fazer um ansatz aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo ver se eu consigo usar esse espaço aqui para motivar, para a gente ficar também por vídeo fica mais razoável, que eu vou usar o seguinte ansatz, que dentro do que vocês viram das aulas anteriores, quando a gente pressupôs que a onda era o quê? Harmônica no tempo, equação da onda virava Helmholtz, eu fazia um outro ansatz para ondas com uma fase variável, porque ela era lenta, a onda era curta com respeito ao meio, certo? Aqui o espírito é o mesmo, mas eu nem vou usar que a onda que a equação é harmônica no tempo. Eu vou escrever o ansatz da seguinte maneira. Então nas notas eu escrevi para eta, mas serve para pressão. Eu só vou aqui adaptar. Onde faltou o Y aqui em algum lugar, mas eu vou fazer então, deixa eu ajeitar minha anotação, porque a anotação das notas não está muito bom. Depois eu vou pensar um pouquinho se não estou fazendo uma besteira, mas isso aqui deveria ser assim. Tá bom? Onde XS é esse ponto aqui, onde S vem do inglês source, ou seja, a fonte onde eu estou emitindo, tá? Então, eu escrevi aqui, não, deixa eu botar assim, x é igual ao vetor xz, tá? Porque é 2D. Mas enfim, como isso aqui vai ser muito qualitativo, que a gente não vai fazer detalhes, então, o que eu estou fazendo nesse ansatz? Tá? Nesse ansatz, eu estou fazendo o seguinte. Imagina, olha só, se vocês já tivessem visto um pouquinho do assunto, vocês já entenderiam, adivinhariam um pouco naquela espírito que eu falei, né, da gente comunica em matemática pela notação, das vezes, né, não precisa falar a língua da outra pessoa. Olha só o que está sendo dito aqui. Se vocês já soubessem um pouquinho do assunto, claro que não tem que saber, e pudesse adivinhar. Eu estou dizendo que a minha onda de pressão, ou a minha distribuição de pressão nesse meio, no tempo, vai ser dada como uma amplitude no espaço, tá? Uma distribuição de amplitude no espaço. Né? Se vocês quiserem, vocês até escrevem um pouquinho mais, porque eu estou falando um pouquinho mais condensado para não ficar muito carregado. Isso aqui diz que varia, a onda varia de forma rápida no tempo. Como é que eu sei isso? Porque olha, no meu ansatz está escalonado por epsilon. Certo? E por que eu estou fazendo essa hipótese? Porque agora, deixa eu talvez apagar aqui, essa figura não é justa, é que eu tenho o S de source, de fonte. Então aqui, por exemplo, a gente pode ter, aqui eu tenho o meu meio variável, só para indicar que varia lentamente, e eu estou dizendo aqui que na minha fonte
Vou agora fazer a figura para ficar mais representativa do que eu estou pensando. Ela é, no tempo, uma onda de pressão rápida, tá? Ou seja, ela pode ser tão rápida, essa onda de pressão, que eu queira modelá-la como uma delta no tempo, ou pode ser rápida, que eu modelo ela como um pulso, por exemplo, gaussiano, mas de comprimento, largura efetiva muito pequena, que é uma coisa que é assim, ó, fazendo com a minha mão em câmera lenta, a pressão que vai fazendo na crosta terrestre, se for uma delta, é numa escala de tempo que eu nem consigo ver, certo? Então é um pulso, né, com integral massa total igual a 1. Mas se for um pulso assim, é que, olha, a pressão começa de 0, vai até o seu máximo e volta a 0 muito rapidamente, que é tipo assim. Meu gesto, né? Não vou fazer aqui uma gaussiana com o braço, mas tá? Mas vocês entendem o que eu estou falando, certo? Então, isso aqui está dizendo que a fonte, tá? Pode ser assim, ó. Ou a fonte pode ser assim. Nos modelos. Então, a leitura da gente matemática aplicada é que aqui é um impulso no tempo e no espaço, porque está aplicado só num ponto. Tá? E na EDP vai ser um lado direito, um forçante na equação. Tá? E aqui não, no tempo a gente está dizendo que está numa escala rápida, mas não é uma função generalizada, em oposição ao delta, que é uma função generalizada. Isso está claro para vocês, que eu sei que vocês sabem disso, certo? E no espaço eu deixo como uma função generalizada, que é um forçante no ponto, que é a dinamite que explode por causa do petróleo, para né, fazer a análise sísmica, ou muitas vezes um caminhão, que eu não sei se contei para vocês, mas um caminhão que tem uma espécie de macaco, que é um sistema hidráulico que levanta o caminhão e solta ele dá uma pancada no chão. E mesmo assim, para um espaço grande, você pensa no caminhão como sendo também uma fonte espacialmente de um delta. Tá? Enfim, então no ansatz, o principal aqui, tem duas mensagens que eu quero dar para vocês. Uma é que no ansatz, que eu já dei. No ansatz, a gente está sempre dizendo para o leitor, para a plateia, para a audiência, já um pouco o que a gente está pensando. Certo? Então, eu vou repetir agora, porque eu cortei a história um pouco no meio. O que eu estou pensando é, deixa eu tentar representar e ver se eu tenho sucesso ou não. E muitas vezes não dá para fazer tudo rigoroso, se dá para fazer tudo rigoroso, ótimo, mas não, em geral com coeficientes variáveis não é fácil. Então, vai assim, eu estou dizendo que a minha distribuição de pressão é dada por uma amplitude no espaço, tá? Que depende de ter tido uma fonte no ponto xs, tá? Ela, no tempo, é essa função S, que varia rapidamente no tempo. Eu ainda não sei quem é essa função S, nem sei quem é a função A. Ok? Não sei nada, mas estou dizendo alguma coisa, que é o jeitão, a cara da solução, como aquela que já indica um comportamento. Tá? E mais o R, que é um resíduo, tá? Que é meio que eu estou dizendo assim, são termos de ordem mais alta, que espera-se, né? É aí que muitas vezes nem sempre se consegue provar, mas pode-se dar evidência numérica, isso, aquilo, espera-se, ou supõe-se, a palavra melhor é supõe-se, é uma hipótese, né? Supomos que seja de ordem mais alta, tá? E que se você for numa situação em que os coeficientes da equação são razoáveis, isso e aquilo, e por estimativa, blá, 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 você possa estimar que essa parte aqui, esse resíduo, é pequeno e se mantém pequeno. Ou seja, isso aqui é o termo dominante. Tá? Então, deixa eu falar aqui, porque é exercício do nosso linguajar de matemática aplicada e tal, é que isso aqui, em amarelo, é o termo dominante, já supondo que o outro é de ordem mais alta e que, uma vez pequeno, se mantém pequeno e muitas vezes depende de suavidade
se você fizer via série de potências, pelo menos, que a gente vai ver isso depois, pelo menos você também, mesmo sem conseguir talvez provar que o rabo da série converge, mas você pelo menos formalmente vê que, olha, se a solução for suave, todos os termos desse rabo dessa série são pequenos, o que não significa que ela convirja, tá? Mas, enfim, quando chegar talvez a hora, ver se eu lembro o que pelo menos se tenta muitas vezes fazer em termos da evidência que está correta. Uma coisa que se faz, por exemplo, em análise, né, quando se prova, isso, aquilo, soluções tipo KDV, ou modelos tipo Boussinesq, ou tipo Benjamin Ono, tudo isso são modelos reduzidos, por qual você consegue provar teoremas. Mas o que é mais difícil ainda é provar que as soluções desses modelos reduzidos estão próximas e fazer isso com todo o controle em espaço de funções, estão próximas das soluções das equações mães, ou seja, das equações que geraram a KDV, a Schrödinger, a Boussinesq e por aí vai, que é a simplificação do operador diferencial. Eu vou explicar isso em algum momento do curso, o que eu quero dizer por isso, talvez para vocês não esteja fazendo sentido agora, mas como é que você extrai de um sistema mais completo equações reduzidas, e o que as pessoas fazem muito é provar teoremas das equações reduzidas, muitas vezes até provar teoremas das equações, coisas mais recentes, das equações mais completas, e é muitas vezes difícil de provar que regimes e tal, as soluções dos dois modelos estão próximas em que espaços de funções e por aí vai. Tá? Enfim, então vamos lá. Então, feito isso, olha o que acontece. Tá? E o tal, vou colocar aqui, e o tal, a gente vai chamar de tempo de viagem. E essa é a segunda parte que eu quero mostrar para vocês, porque mais adiante, se o tempo permitir, eu vou usar essa variável tempo de viagem. Tá? Então, veja aqui, ó. O tal tem unidades de tempo, eu vou reconfirmar isso. Tá? O tal tem unidade de tempo, ele está nessa função que varia no tempo e que eu estou dizendo que varia rapidamente no tempo. Tá? Então, o que vocês imaginam que eu faço agora com esse ansatz? Eu não vou mostrar isso em detalhes, então eu vou dar já vou dar um salto e dizer para vocês que em certos casos uma iconal vai aparecer aqui. Mas o que se faz é pegar esse ansatz aqui, substituir, por exemplo, nessa equação daqui, e em termos de epsilon e tal, coletar o termo dominante. Tá? E aí, substituindo o ansatz na equação da onda com velocidade variável, obtemos a iconal agora não é Y, né? Porque eu estou chamando de Z. Então deixa eu adotar minha anotação. A gente tem essa iconal daqui. Tá? Então, eu vou terminar nessa exposição meio que um pouco assim impressionista, né? Como um quadro impressionista, um pouco uma pincelada aqui, uma pincelada ali, mas de forma que vocês consigam enxergar um pouquinho que tipo de paisagem a gente tem, né? Olha só como é que, primeiro, aqui está claro do ansatz que o tal está fazendo papel de tempo, né? Imagina que esse S daqui é um pulso do tipo uma gaussiana, mas é um pulso, certo? Então esse pulso, vamos dizer que aqui inicialmente ele tivesse centrado num certo valor onde ele tem o máximo dele, certo? Então aqui, conforme o tempo passa e conforme temos o tempo de viagem, né, ele está centrado. Então, né, imagina que se ele fosse uma onda viajante, isso aqui seria um C, teria velocidade aqui, controlando o centro dele, certo?
Agora eu vou, de uma outra maneira, um pouco mais precisa, mostrar isso aqui, como é que a gente faz a leitura disso aqui de tempo de viagem. Então, olha só isso aqui. Deixa eu fazer, vamos fazer aqui, olha, uma observação, fazer uma simplificação. 1D. Então, na simplificação 1D, eu vou dizer o seguinte, eu não tenho essa variação daqui, isso me dá que tal x, ou, deixa eu fazer em z então, um pouquinho diferente das notas. Opa, fiz uma besteira aqui. Tá claro o que eu estou fazendo aqui? Estou pressupondo, olha, que eu estou só em uma dimensão. Vamos dizer agora que o meu meio, a minha velocidade varia em z. Tá? Então, essa aqui é a minha iconal 2D. Vamos dizer que agora só varia em z. Então, se só varia em z, isso aqui não está. Certo? Como é quadrado, quadrado tira a raiz, integra em z. Tá? E olha só, então aqui eu vou agora justificar para vocês de uma forma muito elementar por que se chama tempo de viagem. Primeiro exercício. O primeiro exercício é o seguinte, eu estou integrando de 0 a z um objeto que tem unidades de velocidade. Olha, isso aqui quer dizer que é unidade de velocidade, unidade de 1 sobre velocidade, que é de vagarosidade. Tá? Que é espaço sobre tempo. Tá? E estou integrando no espaço. Certo? Então, isso aqui tem unidade de tempo. Certo? Agora, pensa isso aqui também, ó. Pensa agora que eu vou... que eu tenho velocidade constante. Só para vocês verem como é que é trivial. Ver que isso aqui é tempo de viagem. Por isso que é chamado de tempo de viagem. Imagina que eu tenho velocidade constante. Então, isso aqui é z sobre velocidade constante. Então, agora deixa eu pensar que estou dirigindo num carro com velocidade constante. Eu falo, qual é meu tempo de viagem da origem até o quilômetro z? É o quilômetro z dividido pela minha velocidade. É meu tempo de viagem. Tá claro? Agora, aqui é um tempo de viagem de um carro que acelera, freia, acelera, acelera, freia, acelera, freia, porque a onda aqui acelera, diminui, aumenta, porque a velocidade do meio é variável. Tá? Então, é o tempo de viagem de um ponto até outro. Então, esse tal que está aqui dentro... Tá? Nesse caso é chamado de tempo de viagem e a gente não chama ele de fase, ele era uma fase para uma onda que era harmônica no tempo, que é meio que uma coisa tipo um modo de Fourier que tem cristas e cavados e tal. Aqui, em princípio, quer dizer, pode talvez chamar de fase também, mas aqui está chamando de tempo de viagem nessa explicação que eu dei, tá bom? Então, isso pode aparecer em algum texto, coisas desse tipo chamando de fase ou tempo de viagem e depende um pouco do contexto, tá? Lá para o final do curso eu vou dar um exemplo para vocês de um sistema hiperbólico com velocidade variável, tal, que a gente vai estudar e que, né, se der tempo a gente vai ver isso, em que transformar a EDP para tempo de viagem é útil do ponto de vista algébrico, as características que são variáveis, fazendo mais uns truquezinhos, as características ficam retas nas novas variáveis e por aí vai, tá? Então isso aqui é meio que uma apresentação inicial para uma coisa que vai ficar com a gente. Tá? Vai aparecer depois. Ok. Então, vou agora começar... tem as figurinhas nas notas. Começar o capítulo 2, ainda seguindo Fritz Jones. Tá? Deixa eu talvez apagar essa parte aqui para a gente ficar com um espacinho. Acho que ficou claro, né? Vou botar aqui, ó. Velocidade constante é igual a tempo, por definição, é tempo de viagem.
É muito simples. Ok, o que é o capítulo 2 do Fritz John? O capítulo 2 do Fritz John é EDPs de segunda ordem, tá? Equações hiperbólicas com duas variáveis independentes, não importa o resto. Eu vou escrever isso aqui e vamos começar então a praticar algumas coisinhas. Tá, então, o coeficiente A, né, vamos imaginar os coeficientes todos suaves. Vou botar aqui por enquanto todos eles suaves. Em algum momento a gente vai ver coeficientes quando não são suaves. Então eu tenho aqui coeficientes suaves e estou imaginando que ele depende desses objetos, tá? E vamos resolver essa equação para a curva gama P, F de S, Y, G de S, onde temos, vou botar aqui, os dados de Cauchy tá bom? Então, deixa eu tomar um golinho d'água e vocês veem que, olha, mantendo, né, coerência, consistência com a nossa notação anterior, estamos vendo um problema parecido, não igual com o que a gente viu antes. Temos uma equação quase linear. Tá, então, aqui, ó. Por que é quase linear? Porque ela é linear nas derivadas mais altas, que agora é de segunda ordem. Certo? Como ela é de segunda ordem, a gente, para resolver, de certa maneira, a gente tem que integrar a equação duas vezes. Certo? Então, não temos que ter dados iniciais, dados para isso, e então a gente precisa, desse caso, a gente não precisa descobrir quem é o U de X e o U de Y, não, o problema já nos dá isso. Tá bom? Em princípio, tá? Nos dá isso. E aí agora a pergunta é, o que eu posso dizer, né? E em princípio não vai ser, para início de conversa, um olhar geométrico, como a gente via antes, para que a gente tem uns objetos parecidos, a gente entende o que o que a gente está fazendo. Então, agora eu vou falar do seguinte, vou pegar uma coisa que eu vou chamar ainda da condição da faixa, tá? Que é o seguinte, que nos dá um pouquinho de compatibilidade entre esses caras. Que isso aqui não deixa de ser simplesmente uma regra da cadeia na nossa parametrização. Tá? Porque, afinal de contas, eu falei que não tinha muita coisa geométrica, mas, afinal de contas, isso aqui, ó, deixa eu escrever aqui assim. Ainda tem que valer, certo? Então, tem uma componente geométrica aqui, que é que ele está dizendo? Que, bem, se eu estou parametrizando uma curva, né? Ainda tem a questão geométrica. Eu falei um pouco besteira. Se eu ainda tenho a minha curva inicial, que na verdade é composta, é gama, que é x, y e z, certo? Tá sobre a superfície integral, isso não mudou nada, é 3D ainda, né? Porque é x, y, z.
Bem, isso aqui é a normal da curva da superfície integral, que agora me foi dada. E aí eu estou vendo aqui se tem compatibilidade dos dados, né? Que alguém me deu um dado louco, né? Então eu tenho que verificar essa condição da faixa. Aí pode chamar de condição da faixa por quê? Porque se eu estou olhando para normais, e eu tenho normais ao longo da curva gama, eu tenho uma faixa porque eu tenho os elementozinhos planos ainda. Certo? Então, né, eu falei, não, na verdade ainda tem o mesmo olhar geométrico de antes. Tá? Não mudou muito. Ok? E a gente tem o seguinte, mas a gente vai ver que, como é que eu digo isso? Vou botar aqui. H de S, P de S e Q de S não podem ser impostas arbitrariamente, tá? Na verdade, a gente vai ver o seguinte, que o U de X e o U de Y podem ser amarrados, compostos num DU-DN, que é como se fosse uma derivada normal, tá? E é isso um pouco que a gente pode usar arbitrariamente, que é uma derivada que é o valor de U e uma derivada direcional, por exemplo, a normal, arbitrariamente, não as duas de forma louca. Então, é isso que está nas notas. Então, observe o seguinte. A gente tem que U é igual a H de S, du de N tá? Isso aqui é o produto interno normal, que o Fediano chama de Q de S, tá? E a gente não pode, né? Isso aqui na verdade cria uma certa relação entre os dois, tá? Então vamos ver aqui que existe uma condição de compatibilidade entre as derivadas. Então vamos verificar, olha. Então primeiro a gente tem o seguinte. A gente tem que du x ds é u xx f' mais du x g' du y ds é du y x f' mais du y g'. E agora, a gente pode escrever o seguinte, então, sobre a curva inicial gama, a gente tem o seguinte sistema.
tá? Onde isso aqui nada mais é que o que eu chamo da EDP inicial, e os outros dois são as condições que vieram dali, né? Isso aqui é P', isso aqui é Q', tá? Então, na verdade, olha o que a gente está fazendo. A gente está meio que estudando, de certa maneira, a possibilidade, a viabilidade da gente resolver localmente a nossa solução via série de potências, tipo Taylor, né? Que a gente tem. O que é Taylor? Se for em uma dimensão. Taylor é, eu quero saber, eu tenho f de x aqui próximo de f de zero, então eu preciso saber calcular o f de zero, a primeira derivada de f de zero, a segunda derivada de f de zero, e assim eu vou construindo localmente a minha série de Taylor, certo? Então, você vê, aqui eu fui dado o U inicial, né? Eu fui dado duas primeiras derivadas nesse ponto, S, que é como se fosse o meu zero, tem vários pontos zeros, que é sobre a minha curva gama, que eu quero sair dela, aquela velha história, né? E aí, aqui eu estou dizendo qual é a derivada normal, e aqui eu quero agora ver como é que eu posso calcular a próxima derivada de ordem mais alta. Estou também aqui, ó, pressupondo o quê? Que eu posso trocar e que é suavidade, né? Então, que eu posso trocar. Aí, beleza. Então, olha só, que sistema é esse? Bom, tá claro, eu tenho o seguinte determinante, que vai ser A, 2B, não, está escrito de uma forma um pouquinho diferente, deixa eu só mudar a ordem, nada demais, porque o determinante não muda. Então, para a minha estratégia, ou melhor, nossa estratégia, dividir aqui a responsabilidade, né? Para a nossa estratégia de resolver o problema por série, eu preciso que esse determinante seja diferente de zero para eu poder resolver esse sistema, que significa que eu posso, a partir dos meus dados, avançar em derivadas de ordem mais altas localmente, sobre a curva inicial, e com isso construir para fora dessa curva, que é para um delta, se é S aqui, na outra direção, localmente a minha série de potência aqui em duas variáveis, tá? Então, daqui, obviamente vai sair condições de uma coisa ser característica ou não, onde eu não conseguir resolver, tá? A gente vai ver isso aqui, tá? Então, a gente vai ver isso aqui? Não, a gente vai ver isso agora. Então, se isso aqui for zero no grama projetado, na curva inicial, minha anotação aqui também não sei se está perfeita, porque os coeficientes dependem de todo mundo, então você deveria ser em gama. Não na projetada, mas nota com pezinho, enfim, tá? E se isso aqui, então implica aqui gama é característica, e aqui em gama não é característica. Então, deixa eu fazer o comentário que está aqui nas notas. Então, olha só. Avaliando estas derivadas
em um ponto P0 em gama, podemos construir localmente a solução na forma de uma série. Esse processo, então, para derivadas mais altas, pode ser continuado. Então, o comentário é que isto é válido em vizinhanças onde U é analítico, ou seja, tem uma série de potência que converge para o valor, tá? E tem uma coisa que eu já falei um pouco nesse curso, mas não falo mais. Eu acredito no curso, talvez de análise, né? Imagino deve ser falado, mas está no Fritzsche, é que o teorema de Cauchy-Kovalevsky legitimiza isso. Legitimiza esta estratégia. Ou seja, no Fritzsche não tem isso, nas notas tem parte disso, mas enfim, como agora tem um curso de análise, né, eu deixo isso para o curso de análise, que é nessa parte que o Chico que você vê no Fritzsche, ele mostra, e coisa até que inclusive em muitas situações lembram um pouco de variáveis complexas, que é estimar coisas, fazer extensão, como se fosse fazer uma extensão analítica localmente, por aí vai. Com isso você consegue provar coisa até, né, existência local de soluções, por aí vai, usando o que a gente chama de majorante, que é meio que cotas superiores que controlam o comportamento da solução. Tá? Então, para pelo menos vocês saberem isso, teoremas de Cauchy-Kovalevsky, que aparecem em vários sabores, é um pouco isso, que é você, se a função for analítica numa região, você tem uma série que representa ela localmente. Certo? Então, em poucas palavras, isso é claro. Fazer isso, estimar, provar, nem sempre é fácil. Tá? Muitas vezes até muito pelo contrário. Para alguns problemas isso é bem difícil, mas a ideia é essa. Ok. Então, da consistência dos dados, que é isso aqui, ó, eu vou para outro quadro, mas o que eu vou agora olhar é para esse determinante. Então, da consistência dos dados, temos que, então vou repetir essa fórmula aqui. Que agora pode ser reescrito da seguinte maneira que é conveniente para a gente fazer uma manipulaçãozinha aqui. Que era menos, né? Eu botei menos ali, certo? Botei. Tá? Isso é a mesma coisa que isso aqui, ó. Concordam? Só eu meio que eliminar aqui, dividir por dx ds, que é a mesma coisa que eliminar, ou trocar a parametrização de S por uma parametrização em x, certo? E aí eu vou ter dx ds ao quadrado, dx ds,
dy dx ao quadrado, dy dx, sumiu, eu resolvo para a raiz e tenho essas duas opções de características, de certa maneira. Tá? Duas opções de características. E daí daqui, tá? A gente diz que a EDP quase linear é elíptica, parabólica ou hiperbólica, dependendo do discriminante. Então, se B2 é menor que AC, se B2 é igual a AC, ou se B2 é maior que AC. Tá? Em outras palavras, tá? O que a gente tem aqui? Aqui a gente tem, não existe, isso é óbvio, raízes reais. Deixa eu ir aqui para baixo. A gente tem aqui duas direções de propagação de informação, ou seja, as características, e no caso parabólico temos uma direção de propagação de informação. Tá? Esses nomes têm a ver com seções cônicas, tá? Porque essas condições aparecem para seções cônicas, né? É por isso os nomes. Mas aí daqui tá porque que a gente pegando então os coeficientes da EDP, tá? Os coeficientes da EDP, a gente tem isso aqui. E aí como na equação classiquíssima, equação da onda, equação classiquíssima, equação do calor, equação classiquíssima, equação de Laplace, os coeficientes são constantes e você faz essa continha daqui, pum, tá tudo certo, né? Agora, note que como eu estou falando aqui que a EDP é quase linear, o que acontece? Essas equações podem mudar de tipo dependendo da região ou dependendo da solução. Que está escondido na notação que esse B depende de x, y, u e por aí vai. O A, o C também. Nos problemas que o Dan, principalmente aqui no IMPA, Dan Marquezinha é especialista, escoamentos meios porosos, ele tem equações que trabalham com equações que em certas regiões ou regimes, regiões de parâmetros e tal, ela é hiperbólica e em outras ela é elíptica. Tá? E a elíptica, por ter raízes complexas, tem uma parte que, por exemplo, por causa da parte imaginária, que pode crescer. Se você pensar isso botando num modo de Fourier, enfim, isso muitas vezes é uma sinalização de uma instabilidade, dependendo do problema. Tá? Então, equações, e tem exemplos no livro, equações podem ser elípticas ou parabólicas ou hiperbólicas, ponto final, mas podem também mudar de tipo dependendo do que está acontecendo com a solução. Tá? Então, problemas de escoamentos meio porosos de leis de conservação, a gente vai ver que a equação é dita hiperbólica, a gente vai ver isso nas próximas aulas. A equação é dita hiperbólica quando a gente escreve ela na forma de um sistema, como eu comecei na aula de hoje, e de propósito eu falei sobre isso, em que os autovalores dela, em vez das raízes disso, mas é equivalente, é simplesmente a manipulação um pouquinho diferente, que aqui é uma equação de segunda ordem, né? No sistema, os autovalores da equação hiperbólica são reais. Tá? E pode ter casos, então, os autovalores têm regiões que eles passam a ser complexos e isso indica uma instabilidade. A gente vai ver um pouquinho disso, se não me falha a memória, adiante. Tá? A equação de Schrödinger, na verdade, é uma equação dispersiva, então ela não cai em nenhuma dessas categorias. A gente vai falar sobre a equação dispersiva. A KdV também é dispersiva, e sem ter coeficientes complexos. Tá? Ela é dispersiva, que não é nenhuma dessas três categorias. Tá? Mas aqui eu acho que
o correto aqui, pelo menos essa definição, em princípio, não sei se o Fritz Jones fala isso especificamente, mas vamos pensar nos coeficientes A, B e C reais, tá? Então aqui, ó, no pé da nota, deixa eu só indicar aqui, ó, uma equação que muda de tipo, um exemplo, equação, achei até que não tivesse anotado, de Tricomi, uma equação simples, quer dizer, veja essa equação de tricômio e vocês vão ver que ela muda de tipo. Dependendo da região. Ok, muito bem. Ó, deixa eu quadrar que a gente vai começar uma outra coisinha, então é melhor começar daqui do que aquele finalzinho de quadro, que eu não vou ter tempo de acabar hoje, mas é bom para começar a falar, que é o tema de propagação de singularidade. Onde eu vou falar de uma equação linear. Eu comentei isso na aula passada, né? Então, a equação de Burgers, ela fabrica uma singularidade. Agora a gente vai falar o seguinte, vamos pegar a equação linear, que não fabrica uma singularidade, mas eu vou colocar, por exemplo, uma singularidade no dado inicial, que é como se fosse uma onda quadrada, por exemplo. Como é que essa singularidade propaga? Ou seja, eu no dado inicial dou um ponto onde eu não tenho regularidade para equação meio que do ponto de vista clássico, calcular a derivada. Por exemplo, se for uma função de Heaviside, qual é a derivada aqui? Delta de Dirac, função generalizada. Então, vamos ver como é que propaga uma singularidade. Então, vamos lá. Então, tem um problema, uns exemplinhos, e tem um que eu vou dar depois, de vez em quando dou em lista, falo um pouquinho, que é um exemplo que vai justamente aguçar nosso entendimento para quando a gente tem uma interface, né? Descontinuidade no coeficiente de uma equação. Então, propagação de singularidade. Vai ser da seguinte forma. Então, vamos relaxar. A hipótese de solução C2, tá? Porque a gente está com equação de segunda ordem, então ter, né, segunda derivada contínua. Então, a gente vai ver que vamos ver, deixa eu já contar um pouco o final da história, até porque talvez eu não tenha tempo de acabar hoje, nesses 20 minutos e tal. Então, a gente vai ver que o que acontece com uma singularidade, como eu falei, se eu botar no dado inicial, ela vai propagar ao longo de uma característica, tá? E quais são as regras de propagação dela e tudo mais, é isso que a gente vai estudar, tá? Então, vamos estudar como singularidades, então como significa regras, né? Como as regras para singularidades, como singularidades propagam sobre características, tá? Então, vamos tomar a IDP linear. Então, o operador diferencial é L.
Tá? Os coeficientes, né? Com coeficientes regulares A, B, C, D, E e F. Tá? Mais adiante, em geral eu dou em lista, falo um pouquinho na aula e tal, a gente vai estudar essa equação onde os coeficientes não são regulares. Por exemplo, que é o caso que a gente viu, a velocidade é contínua por parte. Tá? Então, vamos então estudar esse tema por parte. Primeiro, começando dessa forma. Tá legal? Esse é um pouco o plano. Então vamos lá. Então, nossas hipóteses, seja ômega, deixa eu ver aqui de forma mais simplificada do que nas notas, aberto no plano XY, gama P, arco tal que sejam dois abertos distintos, 1 e 2, e essa curva é descrita, esse arco é descrito da seguinte maneira, dessa função. Faltou onde? Ah, claro. Obrigado. Obrigado. Tá? Eu não vi o XX, né? Que é de segunda ordem, senão tá já ali no D. Obrigado. Então, olha só. Então, melhor o desenho, né? É isso aqui que a gente tem. Tem essa curva. E dizemos o seguinte. O definida em ômega tem uma descontinuidade em gama P se U é igual a U de 1 em 1, U igual a U de 2 em 2, óbvio, claro. U de 1 é contínua em 1 mais gama P. U de 2 é contínua em 2 mais gama P. Tá? E claro, né, aqui. Então, eu podia ter dito, simplesmente é o seguinte, se eu me aproximar daqui, você tem continuidade até a curva. Se eu me aproximar daqui, eu tenho continuidade até a curva, mas na curva tem um salto. Né? O limite à direita e o limite à esquerda não batem. Tá? E agora, né, essa definição já poderia ser feita para a segunda derivada. Então, isso aqui é só para definir, tá? Tá na maneira como o livro está fazendo, eu segui o livro, mas na verdade eu poderia ter falado de jeito, olha, eu vou pressupor que ela não é C2, então ela tem um salto na segunda derivada, mas aqui está sendo definida para a função, não é a função que tem um salto, agora a gente vai mudar de isso aqui para U, para a segunda derivada, tá? Só para não confundir, isso aqui é só para definir que limite, na verdade, limite à direita e à esquerda da curva não são iguais, mas existe o limite, é só isso,
tá? Então vamos ver o que eu posso falar aqui para deixar, porque não vai dar tempo de fazer tudo, para deixar o gancho para terça-feira. Então vamos lá, definir algumas coisinhas aqui. Então, salto. Isso muitos de vocês têm certeza que já viram. Então, salto vai ser o seguinte. Eu até mudei nas notas também para não confundir. Eu rabisquei por cima, que é o seguinte. Salto em F é que F de 2. Isso aqui quer dizer a definição do salto. Isso que é a definição do salto que vocês já devem conhecer. Tá, então no Fritz John, aqui eu já comecei a mudar, talvez me incomodou um pouco isso que eu falei. O Fritz John faz todas as definições para U e, na verdade, depois ele diz, olha, mas quem tem o salto, na verdade, não é U, é a segunda derivada. Então, vamos botar uma função genérica. Eu deveria ter botado já o F aqui. Nas minhas notas eu comecei só a rabiscar o F aqui. Então, precisa ter botado um F, olha, a função tem limite à direita, limite à esquerda, ela tem um salto definido dessa forma. Tá? Aí agora sim, ó, agora que vem a hipótese, sejam U de I o de 1, perdão, e o de 2. C3 em seus respectivos domínios. U1, não, o C1 no domínio todo. Então, ao longo de gama P, calculamos as seguintes coisas que vão ser triviais, óbvias, mas depois a gente usa para tentar tirar uma equação no final. Então, a primeira coisa é a seguinte. DDY desse salto aqui isso aqui é a definição, obviamente, de como é que o salto. Então, é como salto evolui ao longo da curva. Tá? Aqui eu poderia ter, de novo, é que eu não tive, acho que deu um pouco de preguiça, mas eu poderia muito bem ter feito isso aqui. Ó. Na verdade, o mais correto seria ter definido isso aqui assim. Tá? Porque, na verdade, vai ser o salto, depois de certo momento, vai ser o salto da segunda derivada e não da U. Tá? Como é que um salto... Então, a definição, né, ao longo de uma curva é assim que o salto evolui. Né? E está claro isso, né? Porque a gente tem o seguinte, ó, se a gente tem uma curva aqui assim, ó, vou fazer aqui um desenhozinho para ver se vocês, né, entendem o que eu estou falando. O desenho fala por si ou não? 2 telhados, uma parede, e a parede muda de altura conforme eu estou aqui no gama. Certo? E isso seria, no caso, vai ser para a segunda derivada. Então, é isso que a gente está vendo, como é que ele evolui em gama. Então, vamos lá. Ou seja, então daqui temos, ou então vou botar assim, ou seja, DDU, que é igual a
né? O que eu fiz aqui? Né? Eu vou calcular, para eu calcular a evolução do salto de U, que eu sei que vai ser 0 por enquanto, mas depois eu substituo pelas suas derivadas e tudo mais, ela é dada pela expressão que está aqui dentro, que é regra do produto da cadeia, na verdade, né? É basicamente regra da cadeia. Eu escrevo essa expressão aqui. Tá claro? Né? Eu escrevo essa expressão aqui, quando eu tenho essa expressão aqui, eu tenho o salto desse aqui, e o salto aqui fica aquela notação mais compacta. Tá? Então, em particular, é 0, o que implica que igual a 0. Essa aqui vai ser a equação que em algum momento a gente vai usar. Nas notas eu chamei de asterisco. Tá? Vamos ver o quanto que eu consigo fazer aqui. E também a gente tem o seguinte. Por hipótese, a gente tem isso aqui. Mas a gente não tem, a gente tem continuidade da primeira derivada. Tá? Agora, usando a regularidade dos coeficientes da IDP, temos isso aqui. Que também é uma equação importante que a gente vai usar e daqui a pouco eu vou parar porque acho que, enfim, para a gente retomar na aula que vem. Tá certo? Isso aqui basicamente está usando isso aqui, ó, tum, tum, tum. Então, na verdade, os coeficientes que dependem do x, que seria aqui, né? Qual eram? Esse e esse morrem. Quando eu calculo do lado direito e a esquerda da curva. E aí só sobra os de segunda derivadas, que a gente está, por hipótese, dizendo que esses são os caras que saltam. Tem saltos na segunda derivada e quero ver como é que isso evolui e, de fato, quero confirmar que isso tem que evoluir por uma característica. Tá? Vamos lá, vamos ver como é que está o tempo. Talvez deva fazer tudo. Acho que dá para fazer tudo sim, porque no mínimo eu pulo coisas que são bem fáceis e estão nas notas. E aí é bom que a gente não deixa para... Então, o fato, né? O pertencente a C1 nos dá mais informações. Ou seja, olha só como é que a notação vai falar por si, hein? Eu acho que sim. Eu chamei isso aqui de asterisco, asterisco. Como é que eu escrevi aquilo ali tão rapidamente? Vocês podem fazer isso aí de cabeça. Confio em vocês, dá para fazer em cabeça. Essas duas equações aqui, estrelas, dois asteriscos.
Olha só como é que o meu parênteses está ajudando vocês. O parênteses está ajudando vocês. Essa equação daqui, eu estou botando parênteses para ajudar a gente, que na verdade vai ajudar também a gente a fazer trocas aqui, ó, de xy para yy, xy para x e por aí vai. Então, estou preparando o terreno para simplificar isso aqui. Primeiro ponto, tá? Estou preparando. Agora, em um estalo, isso aqui é óbvio, é trivial. E esse parênteses aqui ajuda. Depois vai me ajudar, tá? Xx com xy vai me ajudar a trocar ali. Mas isso aqui é óbvio, porque olha só, isso aqui é a mesma coisa que isso aqui. Onde eu fiz, ó. A função que está em parênteses é contínua. O U e o UX e o Y não saltam. Então, aquilo ali é a mesma coisa que isso aqui, simplesmente para outra função que não salta. Isso aqui é para o U, para o UX e para o Y. Para o UX e para o Y. Tchau. Certo? Então, por isso que é trivial. Né? E agora, isso aqui é material para simplificar isso aqui. Tá? E por isso que vai dar tempo. Então, olha só o que a gente conclui. Então, temos o seguinte. Se o salto em 1xx for de um certo valor lambda, então o xy vai ser igual a menos lambda filinha e o yy vai ser filinha ao quadrado lambda. É só ir fazendo essas substituições. De cruzinha, que é a EDP, temos que lambda A menos 2B filinha mais C filinha ao quadrado é igual a zero. Ou ainda, que A menos 2B dx dy mais C dx dy ao quadrado é igual a zero. Lembrando que x era igual a φy. Era a definição do gama. Do gama P. Logo, isso implica que gama P acabamos de mostrar que gama P tem que ser característica. Essa expressão, por coincidência, o quadro ajuda, é isso aqui. Sorte, pura sorte. Quer dizer, do quadro, sorte não na matemática, sorte no quadro negro, né? De estar próximo. Tá claro? Não pulei quase nada, está nas notas. Tá? Isso aqui é a condição característica, então, esse cara daqui tem que ser tal que satisfaz isso aqui. Quer dizer, satisfaz isso aqui, aqui eu simplesmente usei isso aqui, botei aqui, é a mesma coisa que ali, é característica, um abraço, tchau. Tá? Então, se a gente pegar uma equação, por exemplo, com um dado inicial assim, para a equação da onda, tá? Isso aqui vai viajar ao longo de características e a gente não precisou nem usar uma ferramenta mais, poderia usar, mas enfim, mais sofisticada, de funções generalizadas, nem nada, né? Apesar que aqui, ó, na verdade aqui é... Não, ainda tô exagerando um pouquinho, porque aqui eu estou falando da equação, não, estou exagerando, perdão, didaticamente não, porque aqui eu estou falando da equação da onda, por exemplo, em uma dimensão, e estou falando que a função e não a derivada, que não a coisa está saltando. Então, deixa eu por enquanto deixar isso aqui um pouco escondido, né? Isso aqui, se for isso aqui na segunda derivada, para o nosso caso, é que vai viajar. Deixa eu apagar ali, porque eu já estou meio que
atropelando com outras coisas. Tá bom? Tá? Então, enfim, eu achei que ia acabar mais cedo, nem acabei. E o bom, mas o melhor disso é que, na verdade, deu para acabar mais do que eu achava, para não deixar nada para a aula que vem nessa partezinha. Tá? Então é isso.